Foi para isso que vocês fizeram L? Vocês acham que o Brasil hoje está melhor perante o mundo ocidental democrático do que com o Bolsonaro? Porque vocês estavam histéricos na época dizendo que o Bolsonaro ia transformar o... Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Veja se isso tem a ver com pragmatismo comercial, gente. Isso vai muito além do pragmatismo comercial, né? Isso foi o Lula, tá? Defendemos a reforma da governança global e um sistema internacional mais democrático, ou seja, menos Estados Unidos, mais China, para termos um mundo mais democrático, justo, equitativo, menos se você for um uigure, aí você vai para o campo de concentração na China, e ambientalmente sustentável. A China é o país que mais polui no mundo em termos relativos ao PIB produzido. Óbvio que não tem nada a ver com paz, com diplomacia, tem a ver com o Brasil se alinhando de vez com o eixo do mal. Então já fica a primeira pergunta para os meus colegas isentões. Foi para isso que vocês fizeram L? Vocês acham que o Brasil hoje está melhor perante o mundo ocidental democrático do que com o Bolsonaro? Porque vocês estavam histéricos na época dizendo que o Bolsonaro ia transformar o Brasil num pária mundial. Eu lembro disso. Quando o Eduardo Bolsonaro criticava a China, vocês falavam, mas cadê o pragmatismo, nosso maior parceiro comercial? Era isso que vocês tinham em mente? Era isso que vocês desejavam? O Brasil estuda emitir títulos de dívida em moeda chinesa. Eu pergunto ao João Amoedo, eu pergunto ao Armínio Fraga, a Helena Landau, vocês acham que isso tem a ver com mais economia de mercado que vocês defendem? Ou com fatores ideológicos turvando a razão? Por fim, Taiwan, o maior produtor de semicondutores do mundo, Taiwan reage ao apoio de Lula à reunificação pacífica com a China num documento assinado. O Brasil, oficialmente, reconhece que existe apenas uma grande China e Taiwan está lá no meio. Vocês estão contentes com isso? Vocês acham legal o Brasil virar as costas para um grande parceiro ocidental, que é Taiwan? Então, é complicado, né, meus amigos? É bem complicado. Bom, hoje eu não tenho vídeo, tá? Eu vou só falar e vamos embora. Vamos falar do Lula, então, e do G20. Foi um fiasco. Isso é a BBC reconhecendo, tá? O evento no Rio foi visto como o mais desorganizado da memória recente. Teve gente roubada, teve péssima organização e para quê? Para uma cartinha ridícula que o Milei falou, tá bom, assina essa porra aí, mas não vai ter nada que eles querem mesmo, né? Porque é um lixo, são aquelas cartinhas de intenção para inglês ver, reunião que marca a próxima reunião para marcar a próxima reunião. Sabe como é que é, né? Típico de burocrata. Então, um fiasco. E o Milei, ele repostou isso aqui. Quando a legenda era assim, quando você encontra os amigos, tá lá o Milei com o Trump. Quando você encontra a esposa, tá lá o Milei com o Lula. E ele retuitou, ou seja, o Milei está tirando sarro do Lula, né? E por falar em Milei, como eu disse desde o início, a presença do Javier Milei ali ao lado do Brasil é um estorvo, é um fardo para a nossa elite e militância midiática, porque o Milei na margem vai recuperar o cenário de terra devastada que ele encontrou, que os lulistas deixaram, e na margem o Lula vai destruir a herança positiva que o Bolsonaro deixou com Paulo Guedes, a casa em ordem, apesar de uma pandemia. Então, que inveja de um país que tem um presidente. O PIB crescendo, a inflação cedendo muito rapidamente, as corretoras
dando recomendação para as ações argentinas, as avaliações de risco melhorando. Que inveja de quem tem o presidente. Faz 1 ano de governo Milei, foi o tema da minha coluna da Revista Oeste para essa sexta. Assinem a Revista Oeste, melhor revista do Brasil. E os meus apoiadores do Locals receberam a coluna na quarta-feira de manhã, com antecedência de 2 dias. Então, se você quer ter esses mimos, lives exclusivas, como a Conversa de Boteco na segunda, o Cigar Bar na quarta, em que eu respondo perguntas dos apoiadores, vai lá no rodrigoconstantino.locals.com e torne-se um membro apoiador hoje mesmo. Olha lá. Banco Americano rebaixa Brasil, mas sobe classificação da Argentina. As coisas estão andando na Argentina a favor, porque é um choque de liberdade. E no Brasil é um choque de irresponsabilidade de um governo perdulário, esquerdista, que nada esqueceu e nada aprendeu. Tá lá, né? Presidente Lula cancela a reunião que teria com a Haddad para discutir corte de gastos. Essas reuniões para falar de corte de gastos estão iguaizinhas às reuniões burocráticas. Vamos marcar uma próxima reunião para ver o que vai fazer. E o tempo vai passando e o tempo joga contra, né? Porque as medidas do governo Lula vão custar 3 trilhões de reais em 10 anos. Isso é aquele instituto lá que os tucanos tocam no Senado. Se isso é nisso, então, vamos entrar no assunto STF, o principal assunto do dia, que eu espero que os meus amigos queridos isentões possam refletir sobre o que eles estão, de alguma forma, ajudando a criar no Brasil. O monstro que eles estão alimentando. Eles são como gremlins, como gente que está alimentando o gizmo depois de meia-noite, sem se tocar que os gremlins vão ocupar a cidade e tocar o rebu, tocar o caos. Então, o Barroso é o que mais confessa, né? Porque ele é o mais ideológico ali. Então ele acredita nisso. O judiciário no Brasil tem um papel diferente do resto do mundo. Eu percebi. Tipo, no resto do mundo civilizado, ocidental, o judiciário tem um papel mais contido. Tipo, principalmente na Suprema Corte, fazer valer as leis, a Constituição. E no Brasil, criar as leis, derrotar o bolsonarismo, dar entrevistas o tempo inteiro, inclusive em programas de cultura pop da Globo, para empurrar a história. Então, são papéis muito distintos. Só fica esquisito conjugar isso com a recivilização que o Barroso pretende, porque ele quer levar o Brasil rumo a países mais civilizados. Mas ele mesmo admite que esses países não têm a mesma postura que a Corte Suprema tem no Brasil. E por motivos óbvios. Por exemplo, em nenhum lugar do mundo um poder judiciário prende um ex-assessor do presidente por ele supostamente ter feito uma viagem que ele poderia ter feito. E aí ele tem um ônus da prova de provar que não fez, ele prova que não fez e mesmo assim fica 6 meses preso. E aí agora vem a desculpa mais esfarrapada do mundo. Alô, isentões, é com vocês que eu estou conversando hoje. Vocês acham razoável isso? Felipe Martins simulou ter ido aos Estados Unidos para se esconder da polícia. Então, eu peço um pouquinho de lógica a vocês. Ele podia viajar aos Estados Unidos. Nada o impedia. Ele simulou a ida. Fez uma entrada criminosa no país com passaporte cancelado. E foi se esconder da polícia. Aonde? Na casa da esposa, que é o primeiro ou o segundo lugar que a polícia iria procurá-lo. Se ainda fosse na casa da sogra, vai lá. É mais difícil imaginar que alguém vai para a casa da sogra. Mas na casa da esposa, onde ele foi preso, como é que fica a narrativa? Como é que vocês dormem à noite sabendo que isso foi plantado pela mídia, por exemplo, com o apoio de muitos de vocês que odeiam o Felipe Martins? Eu entendo, vocês não suportam o Felipe Martins. Eu já tive tretas com ele no passado. Então, às vezes, a postura dele, colocar uma coisa
pode ter soado meio arrogante, vocês não gostam dele, tá tudo certo. Ou talvez alguns de vocês queriam o cargo que ele teve no governo Bolsonaro e aí ficaram com um pouco de inveja. Vai saber. Mas o ponto é, alguma coisa no caso do Felipe Martins soa razoável? Então, vocês têm que denunciar isso. Porque hoje é o Felipe Martins o alvo. Amanhã pode ser um de vocês. E isso não é razoável. Lembrando, a viagem foi um furo de reportagem do Guilherme Amado no Metrópolis. Guilherme Amado já saiu do Metrópolis. A equipe de advogados do Felipe Martins está em contato com o governo americano, com Marco Rubio, que vai ser o secretário de Estado. E eles estão levando esse caso muito a sério porque adulterar documento de entrada de alguém no país é crime grave que ameaça a segurança nacional. Dessa vez foi o Felipe Martins, um inocente cujo crime é ajeitar a lapela do terno assim. Mas pode ser um terrorista amanhã. Pode ser alguém do Black Lives Matter, da Antifa, do Hamas, do MST, entrando dessa forma ilegal no país. É uma perda de controle muito grave. Tem que averiguar. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.